Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Fora de Quadra, um espaço que trata do universo do voleibol. Hoje nós vamos conversar com o professor e técnico de voleibol, Sérgio Marques. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou muito feliz por você ter topado fazer aqui um bate-papo com a gente. Obrigado, Serginho, pelo convite. É uma honra estar aqui junto com você para falar de voleibol, esse esporte que tanto amamos. Tem muita resenha, né, Sérgio? Muitas. Eu vou pedir para você começar falando pra gente, explicando pra gente. Você é formado em educação física. Queria que você explicasse, para ser um professor de educação física, um técnico de voleibol, o que precisa ser feito? Então, hoje, para ser professor de educação física, você tem que entrar numa licenciatura em educação física. Aí vai te habilitar a dar aula em escolas de qualquer ciclo de ensino, depois fazer o bacharelado para ser técnico de voleibol. Aí você está apto. E aí a CBV oferece alguns cursos para você trabalhar com categorias de base até o adulto na federação. E ainda tem pós-graduação em voleibol também, que é um caminho para se seguir. Ou seja, tem um caminho grande aí, né, até para ser percorrido, né? Porque assim, a gente pensa que é só a graduação, 4 anos, mas ainda tem um caminho longo aí para ser percorrido, né? Isso, e você tem que se especializar depois, né? Tem que ter várias vivências, fazer os estágios, cumprir os estágios. São coisas primordiais para você se tornar um bom técnico. Não dá para só terminar a faculdade e achar que você já está técnico de voleibol. Porque todo mundo é técnico no voleibol, né? Vamos combinar? Ainda mais na arquibancada, gente. A gente passa por vários técnicos e todo mundo tem um palpite, mas é legal. Queria que você explicasse pra gente como que funciona as categorias que você trabalha. Explicar pro pessoal de casa que tá assistindo a gente quais são as categorias existentes. Porque eu sempre me confundo. Mirim, pré-mirim, infanto juvenil, adulto. Eu sempre me perco. Bom, lá no Clube Atlético Ipiranga nós trabalhamos da iniciação, da escolinha. Aí tem 2 escolinhas de 8 a 12 anos, de 13 a 16. E essa escolinha, ela é para iniciar ao voleibol e ela pode ser também de maneira não é de recreação, mas a finalidade dela, nas mais novinhas, é preparar elas para que elas venham gostar do esporte, ter esse primeiro contato, aprimorar, conhecer e vir a ser parte das nossas equipes de competição. Já as mais velhas, às vezes começar muito tarde é meio difícil, então a gente também tem esse trabalho de inserir elas no esporte, e tanto que a gente tem hoje 2 frentes de competição. A gente tem o campeonato da federação no clube e eu tenho o campeonato do Sindiclube, para atender os associados e as pessoas que foram matriculadas lá na escolinha. Então aí começa, a escolinha tem esses 2 períodos, aí a competição ela começa do sub-13 ou iniciantes. É a mesma nomenclatura, para quem vai fazer até 12 anos. Aí depois tem o sub-14 pré-mirim, para quem tem 13 anos, ou vai fazer 13 nesse ano, ou pode ser sempre um ano mais nova. Aí sub-15, que é o mirim, aí quem vai fazer 14 anos. Aí sub-17 ou infantil, que é com 15 e 16. Infanto juvenil, 17 e 18. Aí nós não temos no clube, que é sub-21, que é juvenil, que é 19 e 20. Aí depois é adulta. Como que funciona, como que essas meninas, porque é só o feminino, né, que o Clube Ipiranga trabalha, como que essas meninas chegam até você, como que é feita uma seletiva, como que funciona o processo? Então, para fazer parte da equipe de competição, hoje nós fazemos uma seletiva no final do ano, né? E aí essa seletiva do final do ano e no início do ano, a gente monta as equipes para compor a equipe do ano vigente. Então, ano passado, eu fiz seletiva em dezembro e terminei ela no início de janeiro. Aí, até 31 de dezembro, essas atletas são das categorias. Aí, primeiro, eu converso com as minhas atletas que já estão atletas, converso com elas o que elas querem para o ano que vem, se elas querem continuar no clube que elas estão, se elas querem mudar, se elas querem jogar nessa posição que hoje elas jogam, ou se elas querem fazer transição de posição. Aí primeiro eu converso com as minhas atletas. Tendo em vista o que elas querem, aí eu tento compor uma equipe. Então, vou lá ver, tenho 14 atletas. Então, dessas 14, quem eu acho que dá para ser levantadora no ano que vem? Quantas centrais, quantas pontas, quantas líberos, quantas opostas? Fechei isso. Aí vejo o interesse delas.
E aí eu faço a seletiva para completar a equipe. E aí, como é uma equipe de competição, as que forem melhores vão ser aprovadas ao final desse processo. Como que você... eu vou te colocar umas roubadas aqui, porque assim, tem muita coisa envolvida no voleibol. E eu queria que você explicasse como que chega uma atleta pra você e fala assim, eu sou ponteira, eu sou líbero, eu sou levantadora. Como que chega? Elas já chegam com essa... Elas assistem um jogo de vôlei e falam assim, olha, eu quero ser Dani Lins, eu quero ser Fofão. Como que funciona essa tratativa? Olha, tem atletas que elas vão fazer a seletiva e a gente coloca, você tem posição definida? Aí a menina, quero ser levantadora. Então ela vai fazer o teste com as levantadoras. Eu já vou observar ela pensando em levantadora. Mas eu vou te contar um caso recente. Tem um beijo G. Fowler, minha levantadora desse ano. Ela foi fazer um teste como atacante. Só que eu não gostei dela a princípio como atacante. Então eu falei assim, olha, você tem um toque muito bom, você não quer tentar como levantadora? Aí ela fez o teste o ano passado como levantadora e hoje ela está 2 anos comigo como levantadora. Ela tem um baita potencial de força para atacar, mas eu vejo um futuro nela levantando. Então aí eu conversei com ela e definimos que ela, por exemplo, vai ser levantadora. Como que você define isso? É uma conversa com o atleta, com os pais da atleta também, até porque tem uma questão de cabeça também, né? O atleta aceitar que ele vai mudar de posição para o próprio bem, né? Porque tem essa questão. Não adianta também querer colocar uma atleta para jogar numa posição que ela vai defender um clube, mas não vai estar feliz. Ou tô falando besteira? Não, então assim, como a gente é técnico, a gente tem que montar uma estrutura de uma equipe com as características dessa atleta. Então a gente observa a atleta de maneira individual para ver como que ela vai se tratar no coletivo. Então, identificando que você tem características para ser líbero, eu vou conversar com você primeiro. Olha, Serginho, você quer ser líbero da equipe e tal? Eu vejo que você tem essas e essas qualidades que faz se tornar um bom líbero. Aí, se você topar, aí a gente vai trabalhar para isso. Aí, alguns processos, eles demoram mais do que outros. Eu tenho uma outra atleta que o ano passado ela era central. Hoje ela está levantando e eu já queria que ela fosse levantadora. E ela é alta, tem um toque bom tal, e está fazendo a transição. Mas ela quis também. É isso que eu ia te falar. Quando você fala que ela quis ser, entendeu? O que explica isso? Porque, assim, a gente sabe quantas atletas você trabalha anualmente? Qual é a quantidade de atletas ali que você tem disponível ali nos campeonatos? Porque você tem quantos campeonatos por ano? São 2 campeonatos? Como que funciona? Bom, então, assim, tem o campeonato da federação, que é o nosso campeonato principal. Tá. Ele dura de maio a dezembro, a primeira semana de dezembro. Nós jogamos alguns quadrangulares e alguns festivais no início da pré-temporada. Então, a gente começa a treinar, joga esses festivais para ir acertando a equipe. Eu não trabalho com atleta titular e atleta reserva. Eu trabalho com time base. Então, dentro de uma filosofia de trabalho, elas entram dentro de uma estrutura de jogo e a gente vai encaixando as peças. Tá. Você falou em altura, né? Porque assim, são jogadoras altas. Como que define, por exemplo? Hoje a gente sabe que as líberos são baixas. Por que tem essa diferenciação? Uma baixa não pode ser ponteira? É só pra... Porque assim, na seleção a gente sabe que tem as meninas que são líberos que a gente já conhece, né? A gente tem as atletas que estão na seleção, as atletas que estão no clube, e a gente sabe que, pra ela ser... É sempre assim, né? Elas são baixas, tem que ser líbero porque tem um bom passe, porque tem uma boa recepção. Mas por que uma atleta alta, ela não pode ser líbero? O que diferencia isso? Olha, hoje em dia é muito difícil você achar uma menina alta no voleibol feminino que seja líbero. Porque não tem tantas meninas altas. No masculino, você vê os homens com mais de 1,86, 1,90 sendo líbero, porque já tem muitos meninos altos, muitos homens altos. Isso não caracteriza que não pode ser. É que dentro da sua equipe, se você tem uma menina alta, 2, 3, melhora em alguns aspectos. Mas se ela tiver habilidade, se é isso que ela quer, nada impede. Então, é uma aposta que você faz. A pessoa mais alta, ela tem um raio de ação maior. Então, ela deveria fazer, se ela sai da posição 4 para 1, ela vai gastar menos passadas do que a menina mais baixa.
né? Mas isso aí vai por habilidade. Como eu trabalho com as meninas mais novinhas, a gente vai indo por causa da habilidade. Chega do sub-17 em diante, se ela for muito baixa, ela vai encontrar dificuldades para ser atacante. Mas isso não significa que a baixa não possa ser atacante, né? Você vê a Karen hoje, ela tem 1,70 m e poucos, mas salta muito bem e é forte. A Taizinha também tem 1,70 m e pouco, mas aí tem que melhorar as outras capacidades, né? De salto, de força, para compensar a baixa estatura. Essas atletas, quando chegam para você, quando que elas saem? Quando que elas largam o ninho? Assim, só pra gente entender. Chegou no clube, fez as categorias, quando que começa a pipocar mercado? Existe isso também nas categorias, pipocar mercado? Olha, vem pro meu time, vem pro meu clube. Como que funciona essa dinâmica? Olha, as atletas elas vão se destacando nos campeonatos, os técnicos das outras equipes sempre estão observando. Hoje tem muitos veículos YouTube que fazem transmissão dos jogos da base. Então, cada dia mais cedo, os técnicos das outras equipes que têm um poder financeiro melhor estão convidando as atletas para fazer teste nas equipes deles, ou convidando já para jogar. Então, isso é uma coisa que já acontece, que acontecia bastante no futebol, agora está cada vez acontecendo mais no voleibol. Consegue segurar essas atletas? Chega a ter esse conhecimento assim, olha, não, eu quero ficar, eu quero continuar, eu tô muito nova ainda para ir, eu quero ficar mais um tempo. Como que é esse processo também? E claro, a família, né? Porque eu acredito que deve ter propostas também de outros estados, inclusive até acho que de outro país também. Eu acredito para a atleta, para ela sair hoje do lugar que ela tá, ela tem que ir para um lugar melhor. E esse lugar melhor ela vai ter condições de jogar? O que estão oferecendo para ela para ser melhor? É uma bolsa de estudo? É uma ajuda de custo? É o vale transporte? É um plano de saúde? Então, ela tem que partir do ponto que ela está e ir para um lugar melhor. É um profissional que vai trabalhar melhor, mas sempre assim, atleta que joga, ela vai jogar no outro clube ou ela vai completar o time? Isso aí tem que estar bem claro para ela também, para uma escolha. Mas ela sabe disso? Por exemplo, quando ela vai ser sondada, ela vai com a proposta de que, olha, você vai vir pra cá, mas você vai ser reserva. A gente vai colocar você como reserva. Ou é uma caixinha de surpresa falando, olha, você vai ser contratada como ponteira e chegando lá muda tudo. Tem essa possibilidade também? Como que funciona? Pode acontecer, né? Mas assim, eu vou falar de mim. Eu não prometo para as pessoas, você vai lá jogar, você vai ser titular. Na categoria de base, ela vai conquistar no dia a dia. Treino a treino. Jogo a jogo, e aí ela vai mostrando, e aí ela se torna atleta titular que, né, que não é o que eu uso. A atleta que sai, que começa jogando, a atleta, eu acho que nas categorias de base ela tem que ter função, mais do que ser titular. Então, tem que entender qual é o papel dentro dela, da equipe. Às vezes o atleta ele não entende. Então, às vezes, nesse ano, eu vou ser o atleta que vou entrar para sacar, vou lá defender, vou dar volume. É uma função. Aí, se eu faço essas coisas muito bem, eu tenho uma função na equipe. Ah, mas eu quero ficar mais tempo na quadra. O que eu tenho que fazer? Então, tem que aperfeiçoar os outros itens do voleibol. Então, tem que aperfeiçoar meu ataque, meu bloqueio. Aí eu vou ter mais função. Então, eu trabalho aqui com as atletas que elas tenham cada dia mais função dentro do sistema da equipe. Quando você fala função, como que funciona esses treinos? Como que é o treino? Chega lá, faz alongamento, faz aquecimento, deslocamento, passe, defesa, ataque, levanta. Como que é essa dinâmica diariamente ou quando tem os treinos? Então, as minhas atletas, as minhas mais velhas, elas chegam no clube, vão com o preparador físico, faz a preparação física voltada para o voleibol, aí vão para a quadra, tem 2 horas de quadra. Aí às vezes a gente faz um trabalho de deslocamento, de mobilidade, depende do que o preparador físico trabalhou antes, aquecem em duplas ou em trios ou em outros tipos de grupo que depende de cada treino, é uma dinâmica, porque a gente quando começa a aquecer, a gente está aquecendo para a atividade principal, né? E aí depois, hoje é um treino de defesa? Então, vai ter que preparar o ombro delas, o braço delas, o deslocamento, porque vai ser coisas que vai usar na defesa. Tem horas que eu ataco muito no treino. Tem horas que eu faço elas atacarem, porque eu já trabalho direcionamento de ataque. Né? Então, quando eu fui trabalhar no Ipiranga, que eu vim de um clube que tinha mais dias de treino, passei para um clube que no início tinha só 2 vezes na semana,
Se eu ficasse só tocando eu na bola, as minhas atletas não desenvolviam. Então aí já tive que trabalhar com outra metodologia. Para a gente ganhar tempo, vou ter que deixar elas com maior habilidade para que elas façam essa função, tanto da defesa quanto do ataque, para ir já treinando e otimizar o tempo. Então, tem treino de ataque, tem treino de bloqueio. Todo dia é isso? Todo dia? Não. Olha, o que a gente faz todo dia... Eu já cansei já. Sacar e passar a gente faz todo dia. Isso que eu acho que é um dos pilares do nosso sistema de trabalho. O time que saca bem e passa bem consegue fazer as outras coisas. E atacar, a gente está atacando também bastante, porque eu acho que hoje no voleibol atual, se você não agredir o adversário, ser a parte ofensiva, né, tendo bom saque, tendo bom ataque, fica mais difícil de ganhar jogo. Ficar contando só com o erro do outro, não dá, né? Tá, e você já tá ensinando as suas atletas o toque-ataque? Olha, isso é polêmico. Porque, assim, é polêmica, entendeu? É polêmico, mas, assim, particularmente, eu que não sou atleta, entendeu? Eu acho muito feio, né? Mas eu queria ouvir de você, porque, assim, é um gesto tão feio, né, no voleibol, eu acho que acaba tirando a beleza, a plástica do esporte, da modalidade. E aí eu queria que você falasse, isso já é ensinado nas categorias de base? Eles já entram sabendo que, olha, tal dia vai ser treino de toque-ataque? Ou eu tô falando besteira, não tem nada a ver? Olha, hoje em dia o que usa? Você usa largada de ponta de dedo, você usa empurrada com uma mão, você usa o encaixe, um ataque forte... E aí a gente já implementou que tem um pedaço do treino que elas têm que fazer esse toque-ataque, porque tá valendo. A Federação Internacional autorizou, né? Autorizou. E isso aí tá passando, e já vem passando faz um bom tempo. Você tem que até treinar para você ver como você vai defender disso. Se você não faz, vai ser surpresa no dia do jogo. Eu não faço com todas as minhas equipes, mas com a mais velha eu já... agora, essa parte, por exemplo, do treino, só todo mundo largando. Aí larga, centrais largam, o pessoal larga do fundo. Agora só bola empurrada com uma das mãos, todo mundo. Agora só ataque encaixado, meia força, forte. E o toque-ataque também. Então, um pedaço do... Não é todo dia, mas de vez em quando a gente coloca isso, porque é um recurso. Um recurso horroroso, né? E aí a gente vai ter que se acostumar com isso, é isso? A gente vai ter que se acostumar a ver esse tipo de golpe no vôlei. Por enquanto, até que a Federação Internacional determine que isso não faça parte do jogo, a gente vai ter que se acostumar com isso. Eu tô perguntando isso porque, assim, no vôlei, por exemplo, na Superliga, a gente não viu muito disso, né? A gente tem um ou outro atleta, a gente viu fazendo o toque-ataque. Porém, nas seleções, principalmente agora, né, Liga das Nações, tanto masculino quanto feminino, é o que mais tem, né? Tipo, um atleta de 2 metros de altura, 2,5 metros, 2,10 metros, subindo quase 1,5 metro do chão, e aí... Na hora de atacar, vem com as mãozinhas igual ali. A levantadora do Rio também, lembra? Quando a bola vinha da defesa, ela faz um movimento parecido com o de bloqueio, tocando para baixo. E é válido. Eu acho feio, mas... Não, é horroroso. Desculpa, gente. Eu gosto do vôlei, eu pratico vôlei. Mas, assim, esteticamente é muito feio e tira a beleza. Inclusive, a Paula Pequeno... Semana passada, ela publicou, né, um vídeo nas redes sociais dela, beijo, Paula Pequeno, falando dessa beleza que deixa de ter, né, a modalidade, né? Porque, assim, tem tantos recursos, como você mesmo mencionou, né? Tem tantos recursos, tem como largar, tem como jogar atrás do bloqueio, tem como empurrar na mão de fora do bloqueio. Tem tantas outras alternativas, né, que não deixam de ser bonitos, né? Que a gente já tá acostumado, e aí vem uma coisa dessa que descaracteriza tudo, né? Igual nessa VNL, só marcar os 2 toques quando tá passando a bola pro outro lado. E aí... Tem gente que acha que está prejudicando o seu time. Mas você pode conseguir passar a bola pro outro lado e depois fazer um ponto de bloqueio. Ou você pode conseguir passar a bola pro outro lado, defender, construir um novo contra-ataque e pontuar como ataque. Então a equipe infratora, ela tá se beneficiando. Né? Você dá 2 toques lá horroroso, não para o jogo e você ainda tem a chance de fazer o ponto. Ainda tem isso também, né? Desses 2 toques aí autorizados também, que deixa muito feio. Porque a gente tá acostumado, tem um 2 toques leve,
passa, né? É tranquilo, porque assim, às vezes a bola tá molhada, as mãos do atleta também estão molhadas, tem a questão do suor, né, nos braços ali, quando você vai pegar a bola, realmente ela dá, mas não sai da direção, porque a gente aprendeu assim, né? Tipo, a bola não pode perder o direcionamento da onde ela tem que chegar. Sim. É assim que ensina, não é? Agora tem gente tocando pra frente, a bola indo pro lado, tem gente tocando pra frente, a bola indo pra trás, e tá ficando feio esses 2 toques. Voltando às suas atletas e voltando ao trabalho que você desenvolve com elas, quais são os campeonatos que você disputa, assim, que você já disputou? Quais são os títulos, né? A gente pode dizer assim? Os títulos que o Ipiranga já conquistou nesse período que você tá lá? Bom, no Ipiranga eu disputei o Cindy Clube, comecei disputando o Cindy Clube. Nós fomos campeões infanto, fomos campeões adulto, do primeiro campeonato adulto que teve do Cindy Clube. Fomos campeões da Série Prata, com a equipe já na federação. 2 anos. Ficamos em 3º lugar o ano passado com a categoria Sub-15, que foi um feito muito maravilhoso, de um montante de 22 equipes. A gente foi a 3ª melhor do estado. E o nosso time não tinha tanto investimento quanto as equipes grandes, e ficaram, equipes maiores que a gente, ficaram para trás, e a gente, com menos investimento, conseguiu brigar de igual para igual com todos os adversários. Foi muito legal. Isso, a gente foi clube do ano pelo Cindy Clube também, fui campeão mirim sub-15 invicto no Cindy Clube, tem algumas conquistas aí, fui campeão iniciantes também no Cindy Clube, e agora a gente tá buscando ser campeão com sub-14, ser campeão com sub-15, e vai ser um campeonato difícil. O nível tá muito bom, tá muito equilibrado o campeonato, então eu acho que essas categorias, mesmo você não tendo toda a estrutura adequada, dá para igualar. Então a gente está indo muito bem, aumentou nossa quantidade de treino para deixar mais próximo da realidade da maioria dos clubes. No Cindy Clube hoje, por exemplo, se você treinar 2 vezes por semana e jogar mais uma vez, é adequado, porque a maioria das equipes fazem isso. Na federação, no mínimo, você tem que treinar 3 vezes por semana para igualar as outras equipes. Aí, desse fruto do ano passado, a gente colheu que 5 atletas minhas foram convocadas para a seleção paulista. A Helena Frota foi disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções. Aí, agora, há mais ou menos um mês, uma atleta nossa foi convocada para a seleção de base brasileira, está fazendo laboratório. Não, eu quero que você fale dessa atleta, que inclusive a gente tentou trazer ela aqui, mas a gente não conseguiu porque ela foi convocada para a seleção brasileira. Queria que você falasse dessa experiência de ter uma atleta sua. Eu quero que depois que você fale das outras atletas também, eu quero que você fale quais são as atletas que passaram pela sua mão e hoje estão disputando Superliga e outros campeonatos. Mas, em especial, eu queria que você falasse dessa atleta que está com a seleção. O nome dela, altura, gente. Vocês vão ficar embasbacados. Altura, quantos anos e o que isso representa para o voleibol e também para o clube, claro. Bom, para mim a Duda é um motivo de muito orgulho. Atleta que começou com a gente lá no Ipiranga. Eu lembro que ela foi fazer teste no Ipiranga e ela ficou com medo de entrar na quadra. Eu tive que usar das minhas artimanhas para fazer com que ela entrasse na quadra. E a cada ano ela foi se envolvendo mais no esporte. Então, uma atleta que começou comigo. Tá sendo convocada para a seleção paulista, como ela foi. Para mim, foi maneira de muita felicidade. Eu me emocionei, chorei ao vê-las, aquelas meninas que começaram com a gente lá, que nem sabia de seleção. Elas começaram para praticar o esporte. Não, eu acho que elas nem imaginavam da seleção. E aí foi passando, foi disputando, foi desenvolvendo. A Duda é uma das atletas nossas que mais treinou no clube. Então isso não é fruto só porque ela é alta. Ela é alta, mas hoje ela já é coordenada e tem potencial para desenvolver mais. Ela é uma menina de 14 anos, com 1,94 m. Gente, vocês têm noção do que é isso? 1,94 m aos 14 anos. Uma menina que tem habilidade para passar, joga difícil, de central, né? É uma menina alta, mas consegue jogar passando. A gente tem até um acordo lá no clube,
que algumas vezes ela vai jogar fazendo fundo de quadra, a líbero não vai entrar no lugar dela. Pra ela Já desenvolver, continuar desenvolvendo isso. Porque ela não tem que desenvolver a recepção quando ela chegar lá no adulto. Ela tem que desenvolver agora na categoria de base para que ela chegue mais habilidosa quando ela se formar, né? E aí, se ela erra o saque, ela é obrigada a fazer o fundo de quadra. Então, já tá pré-estipulado isso. A líbero nem sai do lugar dela e já deixa ela lá. E ela tem aptidão. A gente já tá fazendo jogadas com ela. Tem passagem que ela ataca pela ponta, tem passagem que ela ataca de central mesmo. Estão fazendo cruzamentos. Tá sendo muito legal. Você tocou num ponto bem importante, que é você trabalhar uma atleta para todas as posições, independentemente se ela vai ser ponteira, independentemente se ela vai ser central, independentemente se ela vai ser líbero, porque hoje a gente vê muito assim, o que você é? Sou central, não sabe fazer um toque, não sabe fazer uma manchete, né? Eu sou levantadora, não sabe fazer um bloqueio, não sabe... A levantadora tem que bloquear, mas assim, não sei fazer uma defesa. Então assim, hoje ficou muito pré-estabelecido, né? Você joga do que? Eu sou ponteiro. Eu sou levantador. Eu sou líbero. E aí não pode te usar para mais nada, porque você fica ali limitado àquilo. Isso prejudica? Se você ficar limitado, sim. Hoje eu treino passe. As ponteiras lá no fundo de quadra, lá passando em 3. Só que eu mesclo elas. A líbero, uma ponta, uma central lá passando. Aí troca. Vão outras, para elas terem essa vivência. Pode ser que a líbero passe mal durante o jogo, você só levou uma, ela tem que fazer o fundo de quadra. Eu vou ficar escondendo a menina? Não, tem que ter coragem lá para passar. Então, a gente treina tudo com todas. Vai chegando na semana mais específico do jogo, a gente deixa mais fechadinho pro que elas vão fazer naquele jogo. Mas se a bola sobrar alta para qualquer uma, todas têm capacidade de levantar a bola para qualquer direção. Seja para posição 4, para posição 2, para 6, para 1, elas estão aptas a fazer isso. Ô Sérgio, quando chega a despedida, como que é? Porque você chorou emocionado com as convocações, e quando é a despedida, que fala assim, olha, eu tô indo para um outro clube, recebi uma proposta, como você falou, né? Dependendo da avaliação, é melhor para mim. Como que é essa... Eu acho que você tá acostumado, né? Assim, já ter esse tipo de desconexão, assim, sabe? Tipo, olha, vai lá, beleza, obrigado, valeu por tudo, próximo. Ou não? Tem uma relação de carinho ali, de afetividade? Olha, hoje eu tenho uma relação muito próxima com as minhas atletas. A gente fala de tudo, de várias coisas. E esse aproximar eu comecei a ganhar dentro da quadra. Né? Então, o retorno é muito melhor. Ela está mais próxima, a relação de confiança se constrói mais rápido. Então, eu ouço elas, deixo elas falarem. Se eu não concordo com alguma coisa, eu tento explicar o porquê eu não concordo, para ver se elas me tentam convencer do contrário. Né? Mas assim, quando a atleta ela tem uma promoção na carreira dela, você fica distante, mas você fica feliz, porque sua missão está sendo cumprida, né? Você está formando atleta para ela chegar no ápice. Seja para ela ser atleta da seleção, seja para ela ser atleta da Superliga, seja para ela ganhar uma bolsa nos Estados Unidos, que hoje o mercado para os atletas estão muito melhor. Né? Então, tem atletas que vão com bolsa integral numa faculdade americana, que é muito caro. Não dá nem para pensar, né, Sérgio? Não, é inimaginável. Tem atletas que vão morar em outros países e jogar voleibol, conseguem construir suas vidas em outras... Né, em Portugal, Espanha e vários outros países, né? Agora, tem muito atleta brasileiro indo para o Peru. É mais um mercado que está se abrindo também, né? E elas têm que conseguir alguma coisa com o esporte. Se ainda assim elas não forem atletas profissionais, elas vão ser pessoas melhores. E aí a missão, ela está cumprida. Então, eu faço parte de um processo. Então, eu fico honrado quando ela vai para um lugar melhor. Eu fico chateado, às vezes, se ela dá um passo para trás, se ela vai para um lugar que não tem tanta estrutura e tal. Aí eu acho que é chato. Mas quando ela dá um passo para frente, que ela tá no caminho certo, é emocionante, a gente chora, se despede e tal. Mas eu tenho muito contato com essas meninas. Hoje, por exemplo, a Carol Gross está com a seleção universitária. Foi uma atleta que eu trabalhei com ela na iniciação. Eu lembro que ela foi fazer teste comigo no outro clube que eu trabalhava. Ela correndo assim, deslocando, fazendo aquecimento. Eu virei para a mãe dela e falei assim, olha, Maria, sua filha já está contratada. Ela, mas como assim? Eu falei, não, sabe
sabe correr, é coordenada. Sabe correr, já. Tem 2 pernas, sabe correr já. E ela sempre também foi muito alta. E aí, depois de que ela foi fazendo o teste, foi participando, eu tive a certeza. Eu falei, não, essa menina vai ser atleta de voleibol. E às vezes chegavam gente pra Maria. Ah, Maria, sua filha, traz sua filha pra esse clube, para o outro. Eu falei, não, calma. Deixa ela mais um ano aqui. Ela vai desenvolver mais, né? Porque a federação tem, a maioria dos clubes, uma especialização muito precoce. Não são todos, mas a maioria. No Sindiclube, na época, trabalhava você fazer todas as funções. Então, para a formação, pensando no atleta, é uma boa coisa. Então, hoje, a menina é alta no iniciantes. Mas ela vai ser alta lá no infanto-juvenil? Não sabe, né? Talvez as que eram baixinhas cresçam e ultrapasse ela. Mas aí foi uma menina que está na seleção. Tem a Karen também. Tem a Júlia Muralha. Aí tem os atletas que também eu trabalhava em comissões técnicas que chegaram também. Eu não fui o técnico delas, mas muito me alegra. A Kika, né? A Kika também? Passou contigo? A Não. Kika, ela treinou no Ipiranga antes de eu chegar. Aí depois, quando ela saiu do Fluminense, ela foi uma semana lá, uns 3 dias, treinar lá com o Daniel, e eu tava nessa época, e chegou. Então, mas a gente fez uma amizade. A amizade minha com o pai dela foi desde quando a gente era adversário. E a gente se fala bastante também. Ô, Sérgio, tem uma história bonita, né, por trás desses atletas, né? Porque, assim, a gente hoje vê os atletas de alto rendimento, né, disputando Superliga, chegando na seleção, mas tem toda uma história por trás, né? Porque, assim, tem muitos atletas que só conseguiram chegar aonde chegaram porque teve um suporte, né, psicológico, principalmente, porque não é fácil você ser atleta de alto rendimento aqui no Brasil. A gente sabe que não tem clube suficiente para todo mundo. A gente tem uma demanda muito grande de atletas, mas infelizmente isso não chega a todos, né? Hoje em dia é muito importante, primeiro, a família está apoiando. Sendo atleta, ela é titular, ela reserva, ela iniciando, ela no meio da temporada. O suporte familiar é o primeiro alicerce. O técnico e a equipe acreditar nelas é um segundo alicerce para que ela vai chegar. Hoje em dia a procura está muito grande. Da pandemia para cá, deu um boom. Eu lembro que uma equipe fez teste, apareceu 4.000 pessoas para fazer o teste e a equipe não estava preparada. Muitas pessoas voltaram. Aí quando nós fomos fazer o teste, eu falei, bom, não vou fazer isso com as atletas. E assim, quando o atleta vai fazer teste lá no Ipiranga, se ela é a melhor do outro time que a gente já conhece ou ela nunca jogou voleibol, eu garanto que ela passa a ter a mesma vivência e o mesmo tempo que as outras para ser avaliados. Então, foram atletas minhas de escolinha fazer teste em outros clubes. Ela falou, Sérgio, eu fiquei 10 minutos, porque tinha tanta gente, toquei 5 vezes na bola, já me dispensaram. Então, eu criei uma metodologia de seletiva que normalmente elas ficam meia hora. Quando eu tenho certeza que eu não vou aproveitar, porque a gente dá continuidade ao processo. A gente tem umas atletas da escolinha que entra no Sub-13, na primeira categoria. A gente não faz um time totalmente novo no Sub-14. Então a gente dá continuidade para essas meninas e vai insertando mais, né? E aí a gente vê, se eu tenho dúvida se ela vai ser aprovada ou não, eu falo assim, olha, então você vai voltar a tal dia para continuar a sua seletiva, para ser justo com ela e com a outra. Ó, a gente vai fazer essa seletiva, se você não foi bem nessa vez, volta na próxima semana, tenta mais uma vez, para ser mais assertivo. Às vezes a gente erra também. Mas, graças a Deus, eu tenho acertado mais do que errado nas escolhas. Porque você dá um tempo também, né? Porque, assim, para você avaliar um atleta em 10 toques de bola, em 10 minutos, é praticamente impossível, não, né? Só se você já conhecer ele de outro lugar. De outro lugar. Uhum. A gente tava falando da questão do esporte não ser ainda distribuído, né? Então, aqui em Brasil. São Paulo, Minas, no Sul... A gente tá no eixo, né? São Paulo, Minas, Rio... E Rio Grande do Sul, a gente pode colocar. Rio Grande do Sul... Paraná, sim. Paraná. Tem mais equipes e mais gente praticando. Aqui em São Paulo, por exemplo, em 2010, quando eu estava no Corinthians, tinha de 5 a 7 equipes no Sub-13, 14, no 15 às vezes tinha um pouquinho mais.
Hoje em dia, no Sub-13 deve ter umas 10 equipes. No Sub-14, que eu trabalho, tem 19. No Sub-15 já tem 26 equipes, 25 equipes. Então, aumentou. As equipes do Cindy Clube também aumentaram. Tem ligas paralelas que também aumentaram a quantidade de equipes. Mesmo assim, a gente ainda não consegue atender toda a demanda. E aumentou um número de escolinhas, assim, gritante. Quando eu cheguei no Ipiranga, tinha 2 escolinhas. Eu lembro. A gente passou a ter 6. 6 horários de escolinha para atender todas as meninas. E a gente ainda não consegue atender todo mundo. E quando você fala dessas 6 turmas, é gente de tudo quanto é lugar, né? É gente do extremo sul, do extremo da Zona Leste. No clube tem meninas que moram, por exemplo, em Mogi, Barueri, Carapicuíba, Santo André e qualquer região de São Paulo. Ou seja, tem que gostar muito e tem que ter um foco muito grande. A influência dos pais, como que funciona nesse momento? Porque assim, a gente sabe que tem umas cornetadas dos pais, entendeu? Quando estão em campeonatos. Queria que você comentasse qual que é o recurso que você utiliza? Porque acredito, imagina, você é pai de uma garota de 14 anos, 1,94 m, a gente tá falando dela, mas assim, de outras, vamos lá, líbero, ponteira, levantadora, que vai disputar um campeonato, não entra. O pai tá lá na arquibancada, o pai quer ver a filha jogando. Como que você lida com isso, entendeu? De ouvir, porque eu acredito que você deve ouvir o pai reclamando que a filha não entra, põe minha filha, que minha filha é melhor, que minha filha vira o jogo. Tem algumas situações que dá pra você exemplificar isso e como que se lida? Ao longo do ano eu já passei por algumas assim. Hoje em dia eu passo muito menos. Primeiro, a atleta ela tem que saber se avaliar. Dentro das rotinas do treino. Hoje a gente treinou recepção, vamos supor, você é líbero. Você acertou 10. A sua amiguinha que é líbero também acertou 30. Quem tá melhor? Mas que fez 30, óbvio, então, entendeu? Não tem nem provavelmente, essa vai jogar mais do que a que acertou 10. E aí a gente tem que construir esse processo. Às vezes, para o pai, a atleta tá pronta, mas para a gente, dentro da equipe, da estrutura da equipe, ela não tá pronta. E se eu colocá-la, ela pode ser traumatizador. Ela pode entrar lá, atender a necessidade do pai e depois não querer mais jogar voleibol. Porque assim, às vezes descobre, aquela menina lá é ponteira. Ela não passa nada. O que o outro time vai fazer? Vai sacar nela? Vai sacar em cima dela. E aí, você vai ficar expondo a menina até quando? Né? Eu vi que nessa VNL criticaram o Zé Roberto porque ele trocou uma atleta porque ela não estava pontuando. Pô, tá na seleção, tem outra igual que tem capacidade de fazer isso. Então, tem que trocar, tem que ser dado oportunidade. E na categoria de base também. Ela vai treinar, vai construir no treino, vai ter uma oportunidade, às vezes, de jogar poucos pontos, para depois ir jogando mais pontos. Então, eu converso, às vezes. É uma questão de conversa mesmo, né? De sinceridade, né? Porque não é porque pra ela entender o processo. E às vezes, se a atleta ela não consegue explicar pro pai o porquê disso, aí eu já converso com o pai. Porque eu tô trabalhando com as menores. Agora, eu acho que do 17 em diante, a atleta ela já tem que saber responder isso pra família, pra ela primeiro, né? Uhum. E pra todo mundo, pra não ficar sem nenhuma dúvida. Mas tem pai que reclama, tem pai que corneta, tem pai que quer só ver a filha dele, só torce quando a filha dele tá na quadra. Eu tive um pai um tempo atrás que quando a filha dele tava na quadra, ele filmava o jogo. Quando a atleta saía, ele parava de filmar. Aí depois falou assim, olha, tô te mandando aqui o vídeo do jogo. Só tinha a filha dele, não? Aí eu falei assim, mas tá faltando ponto, porque, foi 25-19. Tem 8 ralis no primeiro set. E aí eu falo pros pais, ou torce pra todo mundo ou nem precisa torcer. É uma equipe. O voleibol é um esporte muito coletivo. Se não for o mais coletivo. A gente tá dependendo um do outro a todo tempo. O único momento que a gente não depende é a hora que a gente vai iniciar o jogo, se a gente saca, né? É você e a bola, mas depois todas as ações, elas são coletivas.
Como que é a relação de vocês, atleta e técnico? Vocês se reúnem, vocês saem, vocês fazem aquele tipo day camp, que sabe, vamos nos reunir em tal lugar, até mesmo para ter esse approach, essa aproximação com as atletas, ou é assim, cada um por si, Deus por todos? Não, né? Não, com as minhas equipes, o que eu tenho feito bastante? Como lá é um clube social, tem muitos espaços. Então, eu incentivo elas a usar esse espaço fora do horário de treino. Por exemplo, tá no verão. Acabou o treino 5 horas, das 5 às 6 a piscina é aberta, vai lá na piscina, vai lá brincar. O que elas têm feito bastante, tem uma arena lá de vôlei de praia, beach tênis. Acaba o treino, elas vão lá jogar, estão sempre se enturmando. A gente faz algumas confraternizações para elas estarem juntas, faz alguns treinos fora do horário do treino, para elas se juntarem. A gente foi disputar a Copa Minas, que foi muito legal, com Sub-15. Então elas ficaram 5 dias, 24 horas, aturando uma outra. E aí, no início, no primeiro dia de evento, elas ficavam lá com o celular, uma do lado da outra e conversando com o celular. Aí eu falei, não, a gente não veio para isso. A gente veio aqui para estreitar o laço, para ganhar mais equipe, o coletivo, para aprimorar o nosso voleibol, para testar algumas coisas, para voltar mais forte para o campeonato da federação, que é o nosso principal objetivo. Segundo dia, todo mundo sem celular. Aí você já ouvia as vozes, elas conversando e tal. Que diferença, hein? Porque dentro de quadra elas têm que estar sintonizadas, elas têm que estar conectadas. Tem um negócio que eu faço, não é um castigo, né? Mas fica a dica. Ele é carrasco, viu, gente? Eu pensei que ele é esse amorzinho de pessoa, não, que ele não é não. Então eu falo pra elas assim, ó. A menina tá fazendo ataque e defesa, vamos supor. Aí a bola foi lá longe. Normalmente é que tá do lado onde que a bola foi longe é que vai buscar, né? No meu treino, não. As duas vão buscar, dão as mãos assim, se conectam e voltam correndo para fazer a atividade. Então, é para elas estarem sempre conectadas. Nossa, muito legal. É um trabalho fundamental, né, Sérgio? Porque assim, a gente fala de Superliga, a gente fala de Liga das Nações, de campeonato internacional, mas a gente não tem esse conhecimento da base, né? Como que funciona a base. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, porque assim, a nossa base já foi muito forte, né? Nossa base já foi, assim, estourada, né? A melhor do mundo. E a gente, de uns anos pra cá, a gente vê que esses resultados já não acontecem mais, né? Ou seja, tem uma defasagem na base, né? Assim, a gente não pode esconder isso, nem fingir que não acontece, porque acontece, né? A gente tem uma base que ela não tá preparada, né? A gente tem aí atletas que poderiam render muito mais, mas esse cuidado, essa preparação que a gente tinha quando era, por exemplo, da seleção da Paula Pequeno, Jaqueline, Érica, que elas já vinham crescendo ali, tipo 14, 15 anos, já na seleção adulta principal. Hoje a gente não, né? Tem uma lacuna aí, né? Eu acho que a base, ela não tá sendo mal preparada. Eu acho que tem muitos trabalhos de base muito bem feitos. Eu acho que tem que melhorar a estrutura na base. Tá. Então, hoje, cada clube tem uma necessidade. Um é atender o associado, o outro é chegar em primeiro lugar, o outro está entre os 8, e o trabalho está sendo feito. Só que, às vezes, a forma do jeito que é o campeonato, talvez não proporcione que a base desenvolva tanto. Eu acho, por exemplo, o campeonato de base, sub-13, sub-14, ser igual ao do adulto, eu acho que não é o caminho. Você vai lá, um dia, vai até Campinas, joga em Campinas, volta, acabou o jogo. Por que se a gente não muda um pouco esse campeonato? A gente faz assim, como se fosse um festival. Um festival, assim, por exemplo, vou para Campinas, mais 3 equipes. Então, eu jogo contra o time de Campinas, outras 2 equipes jogam entre elas. Que seja o jogo 3 sets obrigatórios, ou melhor de 3, depois a gente vai mesclando. Eu jogo contra uma das outras equipes, a Campinas joga contra outras. Então, o que vai acontecer? O atleta ele vai estar em poder de decisão, tomada de decisão, mais. Né? Então, o jogo vai ficar mais próximo. Jogou, não dá tempo lá de ficar, eu perdi, eu ganhei, não. Eu já tenho que pensar no próximo jogo. Né? Então, eu acho que, às vezes, demora muito pra gente jogar, às vezes a gente joga muito encavalado. Eu acho que essas bases, assim, essas menores, deveriam jogar mais num dia. Podia jogar contra todo mundo do campeonato, mas vamos lá. Nesse final de semana a gente joga com tais equipes, no outro joga com outros, e aí elas vão tomando decisão.
Antigamente, as meninas da seleção, não sei se ficavam mais tempo em Saquarema, tinham intercâmbios entre outros países, e hoje já mudou muito o contexto também, né? Então, a necessidade do adulto de ter atleta pronta talvez não proporcione que uma menina de 16 anos esteja jogando lá no adulto, né, de 17. Então, as equipes têm maior investimento, elas necessitam de um resultado X para manter aquele investimento. Então, eu acho que para a base se solidificar e ter mais igualdade, a gente poder comparar o trabalho de base, a gente tem que ter uma estrutura padrão, né? Tem coisas mínimas que não poderiam faltar. Tem clubes que o técnico é o técnico, o auxiliar, o preparador físico, o psicólogo, às vezes, muitas vezes faz o papel de pai, até das atletas, né? E ajudam também, né? Ajudam financeiramente. E isso aí acontece. E tem clubes que já tem. Você tem um técnico, um assistente, um auxiliar. Te facilita o trabalho ali também, né? Ó, que legal, Barueri. Talvez por não ter tanto dinheiro lá no adulto, proporcionou nesses últimos anos que muitas atletas jovens despontando no mercado e hoje são realidades. Então, acho que deveriam ter mais equipes assim. A base deveria ter mais equipes adultas, porque ter um campeonato com 12 times num país como o nosso, gigantesco, é pouco. Deveria ter umas 20 equipes e bem estruturadas, né? E aí ter a Superliga B hoje tem bastante equipes, a C tem mais ainda. Então, com isso, vai acrescentando e elas vão melhorando o padrão. Mas eu acho que tem muitos trabalhos bons na federação escolar, no Sindiclube. Eu vejo muitas meninas com uma qualidade muito boa de voleibol apresentando e que, se tiverem oportunidades, vão chegar. E os técnicos do adulto têm que trocar mais figurinhas com os técnicos da base para a gente entender aonde está sendo errado o processo. Por que não estão chegando meninas tão preparadas e novas? Que é uma reclamação do voleibol adulto. Então, eu queria que você falasse pra gente dessa troca de figurinhas, né? Porque assim, você como técnico de base, provavelmente você já, né, você tem conhecimento com vários técnicos e que sabe como que funciona o trabalho deles. Como que é feita essa troca você tem um atleta para me apresentar? Você tem tem alguém que está despontando? O trabalho que vocês fazem lá é igual daqui? Ou dão uma dica, olha, a gente está fazendo um trabalho assim, você pode fazer lá também? Tem esse tipo de relacionamento ou cada um por si também? Não é sempre. Tá? Alguns têm contatos porque tem equipe adulta e facilita, mas as equipes que não têm equipes adultas, aí o técnico tem que tirar um horário dele para tentar ir lá assistir um treino, ver se a equipe abre também para isso, porque nem sempre as equipes aceitam gente de fora acompanhando. Eu tive um privilégio que eu conheci o pessoal do Minas e passei 10 dias lá acompanhando, fazendo um camp com o Dega, que é o coordenador técnico da base, e nos intervalos eu acompanhava o treino da equipe adulta. E o Nicola estava como técnico, ele me abriu para perguntar, para questionar. Então, eu troquei bastante com ele. Mas, assim, se você não tem um amigo no adulto, é muito difícil você chegar próximo, acompanhar. E aí não estreita, né, as relações, né? Fica assim, eu tomo conta daqui da minha base, você toma conta do seu adulto, a gente tem metas para concluir, né? A gente tem metas para ganhar dinheiro, porque assim, a gente não tem como falar que hoje o voleibol rola muita grana, entendeu? Principalmente nas categorias adultos, porque são patrocinadas e tem que mostrar resultado. A gente tem a cultura de que o segundo e o terceiro lugar não vale, né? Tipo, é sempre o primeiro lugar, é sempre aquilo, olha, tem que ser campeão, porque senão não renova o patrocínio no ano que vem. A gente vê, por exemplo, o caso São Caetano, é inadmissível, né? A gente vê São Caetano disputando Superliga. Um time com tanta tradição tem dificuldade para conseguir apoiadores. Parece que agora, para essa temporada, conseguiram 2 apoiadores. Um é um colégio que ajuda a base, o outro no adulto eu não sei qual que é o patrocínio, mas está conseguindo parceiros para um dia voltar a ser
o São Caetano que a gente conhece. Porque amargou aí duas temporadas, né, de Superliga B, né? Acho que foram 2 temporadas. Sim, foi rebaixado E isso é duas muito vezes. triste, né? É muito triste você ter um clube com tanta tradição e aí você não ter... As atletas têm que... E aí entra aquilo também, né, das atletas terem que serem dispensadas e procurar outros clubes, às vezes até quando a competição está em andamento, que é muito... Você explica isso pra gente? Como que funciona a janela de contratações? Porque tá contratada, vai disputar, o time desmanchou. Vai pra onde depois, entendeu? Normalmente as atletas fazem contratos de 1 ano, né? De uma temporada que dura 10 meses. De 10 a 12 meses, mas elas fazem o contrato assim. Na base, graças a Deus, não está tendo isso de encerrar o projeto antes do final do ano. Isso é uma coisa boa. No campeonato adulto, é mais difícil, porque assim, ela termina a temporada. Foi rebaixado. Ela vai querer jogar a Superliga B? Já é um item. Ela vai procurar jogar a Superliga A? A remuneração de uma Superliga B não é a mesma de uma A. Então, tudo isso o atleta ele vai ter que balançar, ver quais são os objetivos dele para traçar para a próxima temporada. Tá vindo agora atletas estrangeiros. Então, tira um pouco espaço, mas também melhora a qualidade da nossa Superliga. Esse intercâmbio é muito bom, né? Mas, assim, não dá para falar que vai conseguir a Superliga A ou não vai. Aí vai depender tudo do que o atleta fez até ali e das outras reformulações das outras equipes. Ô Sérgio, e como que funciona essa contratação de atleta? Porque assim, por exemplo, a minha atleta foi chamada para disputar por um clube X. O que rola ali? É grana? Fala, olha, eu vou te pagar tanto, o salário é tanto, é isso que faz com que ela vá para esse clube ou não necessariamente? Tem a questão do convívio, tem a questão de quem vai ser... Porque eu já ouvi isso, entendeu? De quem é a questão, por exemplo, no feminino, quem é a levantadora que vai estar no time, entendeu? Tem muito isso ainda? Como que é? Na categoria de base é diferente do adulto, né? Do adulto, o que elas veem? Elas veem a possibilidade delas jogarem. Às vezes elas escolhem pelo técnico que está trabalhando com elas, quem faz parte, quem compõe o elenco, quais campeonatos vão disputar, né? Qual é a função. Porque a atleta, no adulto, ela já sabe se ela vai para a equipe com possibilidade de ser titular, se ela vai renovar para ser titular ou se ela vai ser reserva. Então ela já tem mais isso na cabeça dela. Na categoria de base... Você recebe esse convite. Aí o que vai? Tem clube que hoje ajuda com transporte. Tem clube que dá alimentação ou lanche ou uma refeição. Tem clube que oferece um plano de saúde para a menina, né? Psicólogo, nutricionista. Aí tudo isso envolve, às vezes pode ser melhor para a menina. Uma coisa, você tem condições, eu vou lá pagando. Mas estou num clube perto de casa e que tem bons resultados. Outra coisa, a maioria não tem condições para pagar. E aí? Então, se o seu clube já te dá esse aporte, é melhor para atleta, né? Quando a gente fala do adulto, porque a gente está falando da base do adulto, né? Quando a gente fala do adulto, vale a pena você ser contratado, por exemplo, numa temporada você foi titular, jogou, né, todos os jogos. Na outra temporada, você foi contratado para ser reserva de um clube grande, certo? A gente tem vários, né? Vale a pena... eu queria que você desse um panorama. Vale a pena você sair de um time onde que você vai jogar para ganhar, talvez, menos, né? E você ser contratado por um outro time para ganhar mais e ser reserva? Porque assim, não entra na minha cabeça, entendeu? Quem é atleta quer jogar, quer disputar bola, quer ganhar, quer tudo. Mas tem essa diferença? Ou... O que eu vejo hoje tem que ver o plano de carreira da atleta. Tem que analisar isso. Em que fase que está a atleta? Né? Então, o que ela almeja? Ela almeja jogar numa seleção. Ela ainda nunca foi para a seleção. Então, é melhor que ela esteja jogando. Porque senão esse negócio, né, vai ficar cada vez mais distante. Ela está no meio da carreira dela. E talvez treinar lá no clube grande, que paga mais... vai ajudar ela financeiramente. Que a vida da atleta está se estendendo, mas ela não é uma carreira longa. Então, acho que isso é muito individual de atleta para atleta. Se ela quer se projetar
nesses próximos anos, é bom que ela esteja em condições de jogar. Que ela ainda talvez não seja a titular, mas que ela tenha entrando em quadra, ela tem a possibilidade de entrar. Se ela for a reserva e ela quer se projetar, talvez vai melhorar o salário, porque assim, foi campeã junto com um time tal, dá uma melhorada no salário, mas será que ela vai ter a próxima temporada? Então eu prefiro num clube que você esteja jogando ou esteja condição de jogar. Né? Se o atleta pensando que você quer ir para uma seleção, você quer jogar uma Olimpíada, numa atleta adulta, então você tem que estar sendo vista. Agora a atleta está começando, ela sabe que ela ainda não atingiu um nível X, mas a proposta é trabalhar, ter um projeto, né, continuado, assim, vai por um processo de uns 3 anos. Então, ó, hoje você não é titular, você é reserva, mas a nossa intenção é que daqui o ano que vem, o outro ano, você seja titular. Então, tem que entender também esse processo. E aí a atleta... Eu acho que assim, se ela quer se projetar, ela tem que estar jogando. Então, às vezes, vale a pena ganhar um pouquinho menos e estar jogando. Só que aí tem que ver as condições financeiras, econômicas, sociais de cada um, que às vezes é melhor ganhar 30 mil por mês do que ganhar 10. Porque, né, dentro da casa de cada um tem que saber as contas que tem para pagar, né? A gente tá quase encerrando já o nosso bate-papo. Queria que você falasse desses títulos que são conquistados pela categoria de base. Isso influencia para elas mudarem de clube, para elas serem, digamos assim, contratadas por outras equipes? Pesa assim, porque assim, a gente sabe que na Superliga adulta, fui campeã, né? Superliga 2025, 2024, campeã, aí vai para um time, foi contratada. Na base também funciona isso? Os títulos que você carrega como atleta ali nas categorias, influencia para o próximo time que você vai ou não? Na base, as equipes que estão sempre disputando a ponta ali, o título, as 8 primeiras equipes, elas estão sendo mais vistas. Né? Porque você joga mais entre os primeiros, estão mais vistas. Aí você acaba recebendo um convite de uma outra equipe adversária sua que está um pouco melhor. Isso influencia porque você vai estar sendo visto. Aí vai, né, daquilo mas que você... isso, às vezes, peguei uma atleta de um time que não tinha tanta expressão ano passado. Mas é que eu vi potencial nessa atleta para desenvolver. Então... Aí conta, né? Tipo, isso tudo conta aí na hora de ela optou vir trabalhar com a gente, porque ela acreditou que a estrutura era melhor do lugar que ela estava, para ela continuar desenvolvendo. Entendi. Ô Sérgio, a gente está chegando na reta final do nosso programa, faltam só mais 3 minutinhos. Eu queria que você falasse como que as pessoas, elas podem, os pais que estão assistindo, as categorias, né, vamos colocar assim, que estão assistindo e querem jogar voleibol. O que elas devem fazer, como que elas devem procurar, como que elas... qual que é o caminho? Porque, assim, a gente não vê isso, assim, tão abertamente, né? Olha, peneira... É peneira ainda? Sim, seletiva, peneira. Seletiva. É peneira. Como que funciona? Explica para as pessoas de casa como que elas devem fazer. Tem que entrar no site de algum clube, tem que entrar em contato, tem que assistir algum jogo. Como que elas fazem? Bom, a atleta muito nova, ela não teve contato nenhum, é legal que ela faça uma escolinha, se matricule em uma escolinha. Ou pública, ou particular, tem N escolinhas, é o melhor caminho. Às vezes, na própria escola, tem aquela turma de treinamento de voleibol. Hoje, num dos colégios que eu trabalho, eu vou lá para dar aula extracurricular de voleibol. E aí é o primeiro contato. Eu, normalmente, quando vejo atletas que elas se despontam, eu encaminho para o clube, que eu acho que é o segundo passo. Tá. Então, ela entrar numa escolinha que seja ou da escola dela, ou que seja uma outra escolinha, ou de um clube, ou de uma associação, ou de uma ONG, é o primeiro caminho. Aí tem as seletivas. Vai fazer seletiva, participa da seletiva. Às vezes a menina se acha ruim, que não tem tanta habilidade, mas é o caminho dela ser vista lá pelo técnico, o técnico acreditar naquela criança e trabalhar para desenvolver.
Ou seja, não desistir, né? Não Mesmo desistir. que se participar de uma seletiva não foi aprovada naquele Vai ano, volta em depois, outra. até conseguir. Que a gente tem Ou inúmeros... volte no mesmo clube. Você vê a Gabizinha, quantas vezes ela participou da seletiva do Minas, não foi aprovada, e depois volta pro Minas e é aquele sucesso. Maravilha. Sérgio, eu quero muito agradecer pela sua participação aqui com a gente. Estou muito feliz de finalmente a gente conseguir falar sobre voleibol, falar sobre categorias de base, que eu acho que é um trabalho fundamental e que precisa ser repassado, precisa ser falado, porque tem muita gente boa, tem uma galerinha enorme aí que tem potencial e que esse assunto tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser explanado. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui. E tem presente, viu? Pode terminar que eu vou dar o presente pra ti. Eu fico muito feliz e a categoria de base ela tem que ser valorizada, tem que ter um olhar mais com carinho, né, e incentivo. Muitas vezes é o pai que patrocina, então empresas grandes vão lá, patrocinem, incentivem, destinem uma verba, porque vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Tá certo. Maravilha. Muito obrigado. Ó, um presente aqui do Fora de Quadra pra você. Espero que você goste, pra você levar lá para você ir treinar lá junto com as suas atletas, entendeu? Esse é o nosso patrocinador, Nossa, o Fora de muito Quadra. obrigado. Quem quiser comprar alguma coisa também do Fora de Quadra, pode entrar lá no www.foradequadra.com.br. Lá tem camiseta, tem bermuda, tem calça legging, top, short, tem uma infinidade de produtos voltados para o vôlei. Você pode também acessar nossas redes sociais, o Instagram é o @Fora de Quadra. Se inscreve no canal, tá bom? Porque a gente voltou agora com tudo e a gente vai seguir esse caminho. Se inscreve lá, entra lá no youtube.com/Fora de Quadra, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E, Sérgio, como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais e no clube também? No Instagram é sergion.cruz. Tá? E o clube é c.a.ipiranga_vôlei. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Gente, a gente fica por aqui. Eu não sei para que câmera que eu olho para essa aqui. Vou olhar para geral, né? Vou olhar para geral porque fica mais bonito, né? O nosso podcast agora com tudo. Cada semana um novo episódio. Eu quero agradecer demais a sua participação, a sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.